Olá, eu sou o Gutenberg e nessa série de vídeos eu vou te mostrar como começar do zero na arte marinha, fazer ondas perfeitas e gerar renda extra trabalhando de casa. Na primeira aula dessa série eu falei o grande potencial e a grande oportunidade que é fazer arte marinha em resina e que está inexplorado aqui no Brasil. Também falei por que esse trabalho virou febre mundial, dando até uma explicação científica sobre isso. Também falei sobre os maiores problemas enfrentados pela maioria das pessoas que trabalham em outros segmentos de resina e que isso tem um desgaste físico-mental muito alto em algo que deveria dar prazer e lucro. Diz também que existem coisas que são lindas de se ver, mas o custo-benefício de se produzir é muito alto, o que não é o caso da arte marinha. É simples de fazer e tem um custo-benefício muito bom. Também mostrei a primeira etapa da nossa criação da praia de resina em uma tábua de servir frios. Inclusive, se você não assistiu essa aula, eu vou te mandar mais tarde por e-mail novamente no grupo do WhatsApp. O primeiro vídeo é a bússola do caminho, para você não ficar perdido nessa série. E antes de começar a nossa segunda aula, eu quero agradecer a avalanche de comentários que eu recebi nos vídeos. Eu fiz o possível para responder a maior quantidade de perguntas possíveis. Se você ainda não deixou uma pergunta para eu responder, deixa aqui nos comentários que na próxima aula, com certeza, eu vou responder a sua pergunta. É muito legal ver a quantidade de pessoas interessadas em fazer arte marinha aqui no Brasil. Eu particularmente estou surpreso com tanta gente, não esperava. E eu sei que a gente vai formar uma grande família de criadores de ondas na resina. E nessa aula eu vou te mostrar que você não precisa ter absolutamente nenhuma habilidade artística para começar. Quando você vê incríveis trabalhos em arte marinha, como tábuas, quadros e outros artigos de decoração, a primeira coisa que vem à cabeça é: nossa, essa pessoa tem muito talento. A verdade é que nem sempre tem. No meu caso, por exemplo, eu não tinha absolutamente nenhuma habilidade artística para esse tipo de trabalho. Só que eu tinha muita vontade de aprender. E eu escutei certa vez alguém falando aí pela internet: trabalho duro, ganha do talento, sempre que o talento não trabalha duro. E eu trabalhei duro para desenvolver o meu jeito de fazer tudo isso, porque eu não tinha nenhum talento, eu não tinha nenhum dom especial, nenhum material, nenhuma ferramenta mirabolante. Eu tinha o básico e tinha muita vontade de fazer. Então eu fui lá e fiz. Aprendi a fazer as representações do mar, aprendi a fazer os quadros, as ilhas, mas muito mais do que isso, eu aprendi a criar um método para que toda vez que eu precisasse fazer, eu seguisse esse mesmo passo a passo e obtivesse o mesmo resultado. Então, quais são os passos que você precisa hoje para poder começar a produzir a arte marinha em resina? O primeiro passo que você precisa é uma habilidade que, vou ser bem sincero, poucas pessoas têm. Mas todas as pessoas que possuem essa habilidade, elas conseguem ter resultados extraordinários. E qual é essa habilidade, Guto? Essa habilidade é aprender a ser aluno novamente. Parece ser fácil, mas é muito difícil quando você já tem muita experiência de vida e de trabalho ouvir alguém mais novo ensinando algo para você. Seja algo novo que você já sabe ou que você de repente conhece um pouco. O nosso ego, ele tende a nos dizer sempre que nós sabemos mais e que nós podemos tentar sozinho. Ou que está sendo dito não serve para mim porque fulano não conhece a minha história, não conhece o meu jeito. Mas a partir do momento que você guarda um pouquinho do seu ego no bolso e se coloca na posição de aprendizagem, o seu cérebro começa a absorver informações com menor esforço e o resultado vem muito mais rápido. Guto, o que eu preciso saber é se é fácil de fazer, o que eu gasto, quanto que eu vendo, preciso de muito espaço em casa, de tempo, de tudo. Então, agora eu vou te contar o que você precisa para começar a produzir um mar de resina aí dentro da sua casa. A primeira coisa que você precisa é de resina, mas é qualquer tipo de resina? Resina que sai da árvore, resina caseira, resina acrílica? Não, para produzir ondas perfeitas você precisa de resina epóxi. Isso porque a resina epóxi ela possui um catalisador que, quando misturado, ele dá um tempo de trabalho maior para que a gente consiga montar o nosso projeto de mar e na superfície que a gente quiser. Além disso, ela fornece um acabamento muito mais bonito, sem que você tenha que utilizar ferramentas de acabamento, como lixadeira, politriz, e isso custa muito caro. A resina epóxi ela é vendida em diversas quantidades e quanto maior a quantidade, menor o valor.
Então, a gente vai considerar um pacote de 1 kg. Eu vou mostrar aqui no quadro agora para a gente fazer o cálculo minucioso, passo a passo, de tudo que você vai gastar e no final, quanto que você vai vender e vai ter de lucro. Vamos lá para o quadro. Primeiro material que a gente vai precisar, resina epóxi. Então, 1 kg de resina epóxi hoje custa R$ 160. R$ 160 eu consigo fazer 16 tábuas com efeito oceano. Então, vamos lá. 1 kg, R$ 160. Você vai precisar também de 3 pigmentos, branco, azul e verde, todos em pasta, os mais baratos. Cada um pigmento custa R$ 15, então vai dar R$ 45 de pigmento. Outra ferramenta primordial para qualquer trabalho com resina é a balança. E aí vai ter a balança de precisão ou a de cozinha. Para pequenas quantidades, a gente vai utilizar uma balança de precisão que custa cerca de R$ 40. Além disso, você vai precisar de um soprador térmico para fazer o efeito das ondas, que é a principal ferramenta. Um soprador térmico hoje mais básico custa R$ 80. Guto, posso usar secador de cabelo? Eu recomendo que não, porque para fazer as ondas a gente precisa de aquecer muita resina. E o aquecimento precisa ser um jato de ar de pelo menos 350 a 400 graus. E o secador de cabelo convencional ele só chega a 90 graus, então não funciona. Outros materiais que você vai precisar também são os copinhos descartáveis e os palitos de sorvete. Os dois aí você vai gastar mais ou menos R$ 5. Então, o máximo que a gente vai gastar aqui é R$ 330. Lógico, isso daqui é o valor mínimo e eu vou explicar o restante daqui a pouco. Mas o mais importante nesse minuto é você saber que 1 kg de resina dá para fazer cerca de 16 tábuas de tamanho 30 por 40, que são tábuas grandes. E o segundo ponto são os equipamentos de proteção individual, e a gente precisa falar sobre eles. Esse eu nunca coloco na conta porque cada um escolhe o tipo que quer, a máscara que quer, a marca que quiser. As máscaras duram muito tempo, só tem que trocar o filtro. O preço da máscara já completa com filtro fica entre R$ 50 da mais básica até R$ 250 daquela mais boladona. As luvas são a mesma coisa, tem gente que gosta de látex, outras de nitrílica, outras vinílicas e até aquela luva de borracha de faxina dá para usar. E por fim, tem óculos que é a mesma coisa, vende em qualquer loja de material de construção e custa muito barato, cerca de R$ 5. Então, basicamente, é isso que você precisa para começar a produzir na sua casa. E a partir do momento que você fizer as tábuas e a resina acabar, você só vai precisar comprar mais 1 kg de resina, porque todos os materiais que você tem aqui vão durar muito. E mais 1 kg de resina você já vai estar apto a fazer mais 16 tábuas. Além disso, tem a superfície, porque você pode fazer absolutamente qualquer tipo de madeira. Algumas madeiras são mais baratas, outras são mais caras, mas você pode usar todas, inclusive pode usar até vidro e espelhos para poder fazer. Por exemplo, uma tábua de madeira mais baratinha aí de bambu custa cerca de R$ 20. Tá, Guto, e quanto sai para poder produzir uma tábua? O quanto eu gasto de tudo e o quanto que eu posso vender? Para isso, a gente vai voltar aqui no quadro para poder fazer essa conta. Então, para fazer um cálculo exato de qual vai ser o custo da minha tábua e de quanto que eu vou vender, eu preciso saber quanto que vale cada graminha da minha resina. Então, o valor que eu pago na resina, que é R$ 160, eu vou dividir por 1.000, que é a quantidade de gramas que tem 1 kg, e vou achar esse resultado. R$16 é o que custa cada grama da minha resina de 1 kg. Logo, eu gasto 60 gramas em cada tábua, porque eu multiplico 16 centavos vezes 60 gramas. E o valor que eu vou achar é R$ 9,60. Então, uma tábua resinada tem valor de R$ 9,60 de resina.
Só que é o seguinte, esse custo diminui ainda mais quando você compra uma quantidade maior de resina. Se você compra 1,5 kg, o custo sai a R$ 8,40. Se você compra um pacote maior de 7,5 kg, por exemplo, o custo de cada tábua sai a R$ 7,88. E aí tem a madeira. E a madeira você pode começar com as mais baratas, como eu falei. Tem o bambu e também tem a própria Pinus e a teca. Então eu vou considerar aqui que uma tábua mais simples de bambu custa R$ 20. Então, arredondando aqui, eu estimo que o custo vai ser de R$ 30 a tábua e a resina. E quanto que você pode vender essa tábua aqui? Por R$ 120 você vende tranquilamente. Existem pessoas que vendem até mais caro, 160, 200, 250. Tudo depende de quanto que é a tábua, de como que é a madeira, do tamanho, do formato. E madeiras de lei, por exemplo, você consegue cobrar um valor ainda maior pelo valor agregado da própria madeira. A gente sabe que as madeiras maciças duram para sempre, então você pode cobrar mais caro. Além das tábuas, você pode agregar ainda mais valor para ter um lucro maior, e eu vou te mostrar isso aqui. Uma das coisas que você pode adicionar é um gancho para pendurar. Isso porque algumas pessoas elas usam a tábua como decoração, porque elas ficam com pena de servir comida. Cada gancho de metal sai cerca de R$ 2 e você pode vender ele a 15, tendo um valor de R$ 13. Outro acessório que você pode incluir são talheres como facas para cortar queijo na sua tábua. Você compra ele por R$ 20 e pode revender a 70 apenas com a camada de resina em cima para decorar. Agora eu sei que essa parte dos cálculos é chata, mas eu vou voltar aqui agora para a gente calcular quanto custa tudo e o quanto de fato vai voltar para você. Primeiro custo da tábua com a resina, R$ 29,60 e eu já arredondei aqui para R$ 30. Mais a embalagem, porque a gente vai precisar embalar. Então vamos colocar aí R$ 3 de embalagem, que é mais do que suficiente. Então o meu custo é de R$ 33 para entregar só uma tábua. Só que quando você agrega valor adicionando esses acessórios, o seu lucro aumenta. Então você vai ter o custo de mais R$ 2 do gancho e mais R$ 20 das facas. Então o custo de uma tábua já resinada com todos os acessórios e embalagem sai por R$ 55. E a parte da venda, quanto que a gente vai vender? Bom, o valor de venda da tábua é R$ 120. Suporte, R$ 15. O gancho, 15. Conjunto de facas, R$ 70.
Valor total de venda da tábua com todos os acessórios. Logo, o valor de venda menos o custo dá um lucro para a gente de R$150, que é o quê? 205 menos 55. Agora ficou entendido bonitinho sobre a parte financeira da coisa. Você viu que a gente investe R$55 e tem 205 de volta. E o tempo de trabalho, Guto? Quanto que eu levo para poder fazer uma tábua dessa? Eu posso te dizer que em média você vai levar 2 dias para poder finalizar uma tábua dessa. Você faz uma etapa em um dia e no outro dia você vai e termina. Você vai levar mais ou menos 1h30 de trabalho no máximo. Agora você sabe que uma tábua não custa muito para poder fazer e que você pode agregar muito mais valor com acessórios na hora de vender e ter um lucro muito maior. Você viu também que ela não precisa de muita coisa para poder começar. Os materiais são poucos. Além de tudo, você pode agregar muito mais valor vendendo não só esses acessórios, mas como outros. Em que essas tábuas são gostosas de fazer e você vai ficar orgulhosa de seu trabalho. Agora, entrando um pouco mais na arte marinha, eu vou te mostrar outras possibilidades que a resina te proporciona fazer. Porque além dessas simples tábuas, outros produtos que você pode fazer são quadros de ondas, quadros de ilhas, relógios, pranchas, porta-joia, mesinha de centro, bandeja, espelho, skate, abridor de garrafa, porta-chave, conjunto de servir comida e uma outra infinidade de coisas. Viu quanta coisa que dá para fazer com a arte marinha? São mercados inexplorados e super promissores. Tudo isso com o mesmo método e a mesma técnica para trazer um pedacinho do mar para a casa de cada cliente. E falando em método e técnica, já antes da primeira aula, você pode até ter percebido nos comentários muitas pessoas perguntando se eu tenho algum curso, algum método completo, algum passo a passo que faça as pessoas chegarem mais rápido, uma maneira mais eficaz, que faça com que elas lucrem com as tábuas e outras peças também. E eu respondo aqui que sim, eu tenho meu curso e nele eu ensino a fazer a arte marinha de forma muito mais fácil, mesmo para você que nunca tenha tido nenhum contato com resina ou se você também já trabalha e quer implementar esse tipo de arte no seu negócio. Esse método que eu tenho, ele é online e nele eu ensino tudo, desde as técnicas mais básicas até as mais avançadas, fazendo ondas, dando muitos macetes, lista de fornecedor, tudo que é necessário para os meus alunos conseguirem fazer arte marinha e conseguirem lucrar com elas. Mas calma, hoje não é o dia de falar disso ainda. O que eu quero te mostrar hoje são as inúmeras possibilidades que você tem para poder explorar com a arte marinha. Então, eu só quero que você aproveite demais essa aula do nosso evento e aprenda cada vez mais sobre o mundo incrível da arte marinha e resina. E agora, enquanto você fica aí pensando sobre o mundo de possibilidades, eu quero te mostrar a segunda parte da nossa aula prática. Então, vamos para a aula. Seja bem-vindo à segunda parte da nossa aula. E agora que a gente já tem a camada de selagem pronta, resina se autonivelou, ficou aqui bonitinha. Agora a gente já pode fazer a primeira camada de ondas sem que faça algum buraco na madeira quando a gente utilizar o soprador. Então aqui, ó, a resina ela não está 100% curada,
mas ela já está seca ao toque. Se eu marcar o dedo aqui, ela não amassa. Então aqui já está seguro, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a primeira camada aqui, a gente vai fazer um tomzinho um pouquinho verde. Aí a gente vai colocar também uma linhazinha de transparente. E o branco é exatamente em cima dessa linha. Essa linha aqui é do lado da madeira. Eventualmente vai cair um pouquinho em cima da madeira, mas não tem problema. Mas o ideal é a gente fazer exatamente em cima da própria resina. E aí não vai nem ficar aparecendo essa parte de baixo. Show de bola? Bom, o que a gente precisa agora? Agora a gente precisa calcular exatamente a quantidade de resina que a gente vai utilizar para fazer essa camada. Então, para calcular, a gente vai utilizar aqui uma trena. E aí, com a trena, eu tenho aqui 18 centímetros de largura, né? Ó. E de comprimento, eu tiro sempre pela parte maior, eu tenho 11,5. Vou colocar aqui 11,5. Vou colocar 12. Eu gosto sempre de trabalhar com a sobrinha. Então, eu tenho 18 por 12. Bom, preciso saber quanto que eu vou utilizar de resina e quanto que eu vou utilizar de endurecedor. Então, eu vou abrir aqui um aplicativo e esse aplicativo se chama River Table Calculator da UpMax. Mas já tem vários calculadores aí de empresas que vendem resina que você pode acessar. Calculadora, bom, Redilize, calculadora Ohana, calculadora, um monte de marca já tem calculadora no site. É só você pesquisar no Google que vai aparecer. Então, ó, como eu tenho aqui 18 centímetros por 12, e aqui na calculadora ele não dá em centímetro, né? Ele dá em metro, a gente tem que andar com duas casinhas para a esquerda. Então, onde é 18 eu vou colocar 0,18 e onde é 12, olha, eu esqueci de novo. 12 ou 13? Onde é 12 eu vou botar 0,12. E aqui na espessura eu sempre faço com 1,5 milímetro, tá? Então, a cada 10 milímetros eu tenho 1 centímetro. Então, o que eu preciso aqui é andar uma casinha só para a esquerda, tá? Então, se eu preciso de 1,5 milímetro, eu vou ter 0,15 centímetros, tá? Então, ó, 0,18 metros, 0,12 metros, 0,15 centímetros. É a mesma coisa de 18 centímetros, 12 centímetros e 1,5 milímetro. Show? Bom, quanto que vai dar o resultado aqui? 30 gramas. Então, aqui a gente vai utilizar 30 gramas de resina. E aí, quanto de resina e quanto de endurecedor? Bom, a proporção do meu endurecedor para resina é de 50%. Então, sempre que eu colocar uma parte de resina, a metade dessa parte eu tenho que colocar de endurecedor. Então, se eu tenho 30 gramas, eu vou ter 20 gramas de resina e 10 gramas de endurecedor. Bem mais fácil calcular assim. Mas vamos dizer que você que dê um número quebrado, né? Vamos dizer que, pô, deu 50. Pô, Guto, e aí? Como é que eu vou calcular isso de cabeça? Né? Então é mais complicado. Então, como que a gente faz para poder achar aqui a quantidade de resina e de endurecedor? Eu vou pegar o 30 e vou dividir por 1,50, que é 50% de endurecedor. E aí, quanto que vai dar? 20. Ah, e agora, quanto que esse daqui, o que que é que eu achei? É resina ou endurecedor? Esse daqui é resina. E agora eu preciso achar o que que vem de endurecedor. Então, eu vou colocar o 30, que é a quantidade total do produto, menos o 20, que vai dar 10. Então, total de produto, 30 gramas. Total de resina, 20. Total de endurecedor, 10. Ah, vamos dizer que dê 40 gramas. O quanto de resina e o quanto de endurecedor? Eu vou pegar 40 dividido por 1,50 ou 1,5, que é a mesma coisa, vai dar 26,6. 26,6 é a quantidade de resina. E quanto que é de endurecedor? Então é 40 menos 26,6. Vai dar 13,4 de endurecedor, tá? Então, ó,
26,6 de resina, 13,4 de endurecedor. É exatamente esse cálculo que a gente faz sempre para proporções de 50% ou para alguma outra proporção que seja mais quebrada. É sempre isso, um ponto e a proporção. 1,50 a proporção, 1,45 a proporção, 1,43 a proporção. Você sempre divide a quantidade total do produto por um ponto e a proporção do endurecedor. Show? Então vamos lá. Tem aqui, eu vou colocar aqui 20 gramas de resina. Tá? Vou colocar minha luva. Essa é a hora mais esperada, né? É a hora mais... Ih, rasgou. Ó, tá vendo? Eu falo. E essa não é a melhor luva que tem e ela rasga assim como as outras. Mas eu vou utilizar assim mesmo. Não vou utilizar outra para ficar bem no vídeo. Minhas luvas também eu fico reutilizando direto. Já tem um pacote aqui que já dura quase um ano. Pacote de 100 luvas. Ó, vou utilizar aqui minha balança de precisão. Vamos lá, 20 graminhas de resina. Resina de alta viscosidade. Passou. Normal, sempre passa. Deu 21. Não tem problema não, em vez de colocar 10, coloca 10,8. 21,5. Tá 10,8. Aqui é o endurecedor 3154. 10,8. Aí, ó, passou de novo. Passou 10,8, deu 11,8. Quando passa assim, 1 grama, eu aumento, eu coloco 2 a mais de resina, tá? Quando passa um décimo, não tem problema não, mas se passar 1 grama, eu coloco 2 a mais. Então, ó, deu 11,8, vou colocar 2 gramas de resina a mais. Eu zero a balança. Isso daqui, para quem trabalha com quantidade pequena de resina, foi. Deu certinho. Tem muita habilidade de medir essas quantidades aqui pequenas, mas eu sou péssimo. Quantidade de resina comigo pequena, sou péssimo. Bom, agora eu vou utilizar aqui o palitinho. Vou limpar minha mão aqui primeiro. Tudo melecado. Sempre utilizo álcool gel e papel toalha. E aí vamos misturar aqui durante uns 5 minutinhos.
Bom, já misturei aqui. E agora, qual é o meu primeiro passo? Agora eu vou colocar um pouquinho aqui já de transparente, mas antes eu vou separar o que vai ser o meu branco. Então, tem um copinho aqui de café. Coloco aqui um pouquinho que vai ser o branco, que aí depois não tem mais como eu separar. É bem pouquinho que a gente utiliza de branco. Acho que aqui já tem até muito. Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar já um pouquinho aqui, ó, de transparente, onde ele vai ser, tá? Ó, vou derramar aqui, é só uma linhazinha, sempre acompanhando o desenho que a gente fez. Ó. Esse daqui é só para não misturar muito uma cor na outra. E fazer o... Aí ele se mistura no branco e joga o branco lá em cima da outra cor que a gente quer. Agora eu vou espalhando ele aqui um pouquinho mais. Beleza. Ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu pigmento, cadê? O verde. Pigmento pasta verde. Pigmento azul. Eu vou colocar um pouquinho só de azul. Tô pensando em colocar. Eu sempre gosto de misturar um pouquinho do verde com o azul. Ele dá um toque diferente. Ó, vou pegar um pouquinho aqui com um palitinho, ó, com uma espátula. Vou jogar, vou jogar aqui no copo. Vou misturar. Tá bem pouco, né? Opa, caiu aqui. O verde, ele é um pigmento muito forte. Então a gente não pode exagerar, porque ele toma conta até do azul, quando tem verde e azul. Então é de pouco, sempre de pouco para muito. Ó. Beleza, ó, já ficou um pouquinho verde. Agora vou botar só mais um pouquinho aqui. Eu vou pegar um pouco de azul. Azul, pego só um pontinho para dar uma quebradinha no verde, tá vendo? E aí eu vou sempre colocando do pouquinho pro muito, porque senão a cor ela fica muito fechada e eu não gosto. Eu gosto sempre de uma cor mais translúcida, né? Mais transparente. Não gosto de cor muito fechada. Ó, já tá no tom que eu quero. Vou fechar aqui. Quanto mais pigmento você coloca, mais a resina fica com a cor do pigmento. O pigmento ele é uma cor sólida, né? Não dá para ver absolutamente nada através dele. Então a gente coloca sempre pouquinho, que ele vai deixando a resina translúcida. E aí, à medida que você vai aumentando a quantidade, ele vai fechando mais a cor. Ó, beleza? Já tem aqui, ó, já tá misturado minha cor. Ó, como é que ficou bacana, ó.
um verde meio verde petróleo, né? Azul petróleo, sei lá como é que é o nome. E aí agora eu vou despejar aqui a resina. Eu vou deixar um pouquinho no copo. E aí vamos espalhar ela. E dá para espalhar com a mão, dá para espalhar com aquela espátulazinha. Eu mostrei. Aí não precisa jogar ele agora na ponta para ele escorrer, porque senão ele vai cair todo. Então você espalha só por aqui. Um pedaço aqui de pigmento. Ó, agora eu vou conectar aqui uma ponta na outra. Não adianta, né? Ele escorre mesmo. Ó, vou conectar bem devagarzinho aqui uma ponta na outra. Eu não posso deixar o meu verde invadir o meu transparente muito, né? Então eu boto do lado e vou empurrando com o palito aqui para um juntar no outro. Tá? Ó, agora eu vou espalhar ele aqui um pouquinho do lado, porque não adianta, ele vai cair mesmo. Já tinha caído aqui. Ó, tá vendo como é que tem uma boa quantidade no copo? Então, essa boa quantidade aqui é para a gente fazer as correções que forem necessárias e para colocar aqui na bordinha. À medida que o tempo for passando, ele vai ficando mais grosso e aí, aí ele agarra mais na resina. Né? Então, por enquanto, nem adianta passar muito aqui, porque não vai ficar, né? Ó, volta aqui. Isso daqui é normal, ele vai caindo e ele vai cair um pouquinho, ele vai formar algum buraquinho, mas isso é porque a resina ainda não está viscosa. E aí, como é a superfície vertical, ele não adere, tá? Mas aí, daqui a pouco a gente vai corrigir isso. E a gente vai corrigir até com a própria resina que cai. Beleza? Tem bastante aqui. Show. Tá, vou deixar aqui agora. Vou misturar a minha resina de cor branca. Pigmento pasta. Outro palitinho. Pigmento pasta branco. Bem pouquinho. Tá vendo? Olha a quantidade, ó. Bem pouquinho. Porque se colocar muita resina, ele altera a propriedade muito pigmento, ele altera a propriedade da resina. E só pode ser 6% de pigmento em relação à quantidade de resina. Tá? Se passar muito disso, ele pode dar problema. Problema de ponto mole, de cura, vários problemas podem acontecer. Ó, vou misturar aqui. E aí eu misturo até ele ficar 100% sólido.
Esse daqui a cor tem que ficar sólida, ele não pode ficar leitoso, né? Um pouco translúcido. Você tem que botar ele assim no palito e a cor tá 100% sólida. Você não pode conseguir ver o palito. Ó, vendo? Botei aqui no palito, ó, não consigo ver o palito. Não é misturando mais um pouco? Ó, ainda não tá 100% não. Vou colocar um pouquinho mais. Beleza, agora foi. Limpar minha mão aqui. Bom, tem um cara aqui, ó. Vou limpar um pedaço de resina aqui. Foi. Tem outro pedaço aqui. Foi. Beleza, vou tirar aqui as minhas bolhas. E aí, para remover essas bolhas, você pode usar tanto um maçarico quanto o próprio soprador térmico. Porque ele emite um jato de ar de 400 graus. Então, ele estoura as bolhas. Então, ó, para eu te mostrar aqui que não precisa de maçarico para poder estourar as bolhas, eu vou ligar aqui o soprador de ar para tirar essas bolhas. Ó, vou estourar aqui as bolhas agora. Ó, não precisa nem de maçarico. Beleza? Bom, agora a gente vai colocar o nosso branco. Saiu o soprador aqui. Agora eu vou colocar aqui o que vai ser o branquinho da espuminha, né? Tão desejada espuma. E eu vou colocar ele devagarzinho, ó, com a pontinha do palito. Ó. Em cima, exatamente. Em cima do da resina transparente. Lembrando, se você vai utilizar uma superfície que não tem nenhum tipo de óleo, nenhum tipo de, de verniz, nada, 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 uma madeira crua, não precisa fazer a selagem. Isso daqui é porque eu estou fazendo, porque nem todas as pessoas têm acesso fácil à madeira. E aí, uma experiência péssima que eu tive é de ter comprado madeira na internet, não ter feito essa selagem, e aí na hora de fazer a resina, eu fiz várias tábuas ao mesmo tempo, eu tinha. Eu apliquei a resina direto. E aí o que aconteceu? Veio com muito óleo e eu perdi toda aquela resina que eu apliquei. Então acho importante para quem vai comprar a tábua da internet, para quem vai comprar madeira, pergunta se a madeira ela vem
selada com óleo mineral, tá? Porque de onde eu comprei não avisa. Ah, tem uma informação lá no site e tal, mas eu não vi informação no site. Eu fui, comprei direto pelo Instagram. Fui lá, vi a lojinha virtual, comprei e deu ruim, né? Então, se eu soubesse que as madeiras geralmente elas vêm tudo com óleo mineral polido, não teria feito essa cagada de perder resina. Então, eu acho muito relevante passar essa informação aqui. Fora isso, o acabamento ele fica sempre melhor da resina, da própria formação das ondas, quando você tem de fato uma selagem por baixo. Show de bola? Bom, agora eu vou utilizar o soprador térmico para poder fazer a primeira camada das minhas ondinhas. Antes, o que eu faço? Eu deixo a resina, assim que a gente, a resina é uma cola. Então, assim que a gente coloca ela começa a colar embaixo, né? Então, sempre quando eu derramo o branco aqui, eu deixo ele assentar um pouquinho, tá? Deixo ele um minutinho aqui para ele grudar bem na parte de baixo. E aí sim eu utilizo o soprador térmico, tá? Se eu pegar aqui, já colocar a resina e já utilizar o soprador térmico, o que vai acontecer? Como ela ainda não colou um pouco na parte de baixo, porque ela vai esquentando e ela também esquenta a parte de baixo, que também é resina, ela vai sair toda de cima da superfície. E aí você vai espalhar e vai ficar maior buracão aqui, tá? Então eu sempre quando eu coloco o branco, eu deixo ele um pouquinho, ó, tá vendo? Eu coloquei bem fininho, isso daqui é porque ele espalha mesmo. Coloca ele aqui, deixa um pouquinho e agora eu vou espalhar. Já tem um minutinho, eu vou espalhar. Então, ó, eu vou utilizar aqui o soprador térmico e com um bico redutor, tá? Esse bico aqui, ele vende com alguns soprador térmico, ele vende separado, tá? E você também consegue fazer ele de latinha de, como é que fala? Latinha de cerveja, latinha de refrigerante. Bom, ó, vou utilizar aqui o soprador. Ele é unicamente para você dar um calor mais concentrado e conseguir espalhar mais a resina. Quando você tem um bico redutor, você consegue espalhar a resina mais longe, porque o calor está concentrado. Então, ó, vou utilizar aqui, vou botar na velocidade máxima e vou espalhando devagarzinho a resina. Espalhando, balançando para ele não superaquecer a resina. Ó, tá vendo? Sempre balançando e as células, a espuminha ela vai se formando automaticamente. Ó. Balançando, empurrando o branco, jogando até o final. Beleza. Agora eu diminuo o calor, venho aqui onde ficou esfumaçado, dou uma queimadinha e pronto. Nossa primeira camada de ondas está pronta. Agora o que eu vou fazer é fazer a correção aqui do branco. Então eu coloco bem pouquinho, tá? Só molho o palito, porque senão ele estraga. Ele estraga o nosso trabalho. Então eu boto um pouquinho de nada, só onde ficou o buraco. O buraquinho. Ó, um pouquinho. Se você colocar muito aqui agora, ele vai se juntar com a resina
e vai destruir as próprias células, o efeito de espuminha que você fez. Agora eu venho aqui novamente para tirar essas bolhas. Velocidade fraquinha. Pronto. Ó, agora eu vou pegar aqui do lado e vou jogar aqui agora, a resina já está um pouquinho mais viscosa. Então eu vou espalhar aqui. Eu sei que ela vai aderir melhor. Ó, eu pego esse pedacinho aqui, ó. Vou jogando aqui, o que caiu já na tábua para poder aproveitar. Vou dar a volta. Ó, a própria resina que caiu, eu vou jogando aqui em volta. Se ela tiver misturado com o branco, mais fica melhor ainda. Só onde ficou o buraco, aqui não ficou buraco não. Vamos ver do outro lado. Ó, aqui tem um buraquinho, então eu vou pegar aqui e vou jogar. Beleza. Bom, o que eu preciso fazer agora é imediatamente proteger a área onde... Proteger a resina de fato, né? O que eu faço? Eu vou utilizar aqui 3 copos maiores por causa da poeira, né? Então eu utilizo aqui 3 copos maiores. Eu vou colocar aqui um pedaço de madeira. Beleza. Então eu vou deixar aqui mais ou menos 4 horas, tá? Até ela secar e aí sim eu faço a segunda camada. Show? Então é isso. Até a próxima aula. Pronto, gostou? Muito boa essa segunda fase, né? O nosso mar ganhando vida, ficando muito mais próximo de uma visão aérea do mar. Escreve aí nos comentários se você gostou da aula de hoje. Hoje eu te mostrei quais os materiais que você precisa para começar na arte marinha e também o quanto que você gasta para iniciar do mais básico até vender suas primeiras tábuas. Também te mostrei um mundo de possibilidades que você pode fazer e reproduzir as ondas. Tudo isso para aguçar a sua criatividade. Te mostrei também a segunda fase da nossa tábua de efeito oceano. Na próxima aula eu vou te falar tudo sobre como é verdadeiramente e como não é trabalhar com a arte do mar em resina, porque tem um jeito certo de você fazer e também tem um jeito errado. Eu vou te falar com todos os detalhes de quanto demora para você começar exatamente do zero e fazer uma tábua dessa, mesmo que você nunca tenha feito nada de resina. Se dá para fazer no tempo livre, se precisa de muito espaço, tudo sobre o trabalho com a arte marinha mesmo. Também vou conseguir responder quase todas as perguntas que provavelmente estão surgindo aí na sua cabeça. E antes de finalizar essa aula, eu gostaria de saber o que você achou. Escreve aqui embaixo nos comentários todas as sacadas que você teve hoje. E agora eu queria te passar uma lição de casa. No que você está se imaginando trabalhando com a arte marinha? Começa a pensar sobre a sua marca. Qual que seria o nome dela? Começa a pensar em um nome que tem ligação quase que direta com o que você vai fazer. Algo que também tem relação com o mar, se possível. Pensa em qual vai ser a arte dela, como que vai ser o logotipo. Me conta também qual a sua intenção com a arte marinha. Para que você quer aprender? Para hobby, porque você achou incrível, ou para renda extra? Para incrementar em algum trabalho que você já faz de resina? E não esquece de me seguir lá no Instagram, @GutenbergMJ. E é isso. Te vejo na próxima aula. Um grande abraço.